Noite a todos. É com muita alegria que nós estamos começando o Evangelho Online do nosso querido Centro Espírita Esperança e Fé. E essa noite nós estamos aqui, né? Eu sou a Tânia, hoje eu estou com uma blusa com gola redonda, com umas bolas, ela é branca, o fundo branco, com bolas pretas. Meu cabelo é curto, ele está preso dos lados, né, no alto. Então, e eu estou usando o meu óculos retangular, ele é um cinza bem clarinho, né? A minha pele é bem clara, a moreninha assim mais clarinha, e os lábios tá com leve rosadinho, né? Um tom mais de terra. E para iniciar, eu vou pedir para a Fátima. Fátima? Boa noite. Meu nome é Fátima, né? Como você disse, tenho o rosto oval, né? Cabelinho curto, make de franjinha, né? Com umas luzes. Estou usando uma blusa preta de bolinha, poá, que eu adoro, com um detalhezinho de... Parece babadinha, aquelas coisas antigas com um colarzinho, né? Uso óculos diário, né? É retangular também. E é isso aí. Vamos começar. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta e a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser dito como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Obrigada, Fátima. Agora a Vivian, ela vai fazer a oração inicial para nós. A Vivian, ela tem o rosto oval, né? Ela tem o cabelo preto, comprido, ele está jogado para o lado direito, a Vivian também usa óculos, a pele dela é bem clarinha e ela é esposa do Félix. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia. Obrigada a todo mundo. Nesse instante, vamos agradecer a equipe espiritual que está nos amparando a cada um de nós, nos nossos lares, mesmo distantes, mas que possamos receber essas vibrações, essa luz para iluminar cada um de nós, nossos familiares. Vamos pedir para que o Pérez também possa fazer uma palestra tranquila, cada um de nós possamos aprender bastante. E nesse instante vamos também levar nossos pensamentos às pessoas que tanto necessitam, que estão nos hospitais, estão em tratamento do Covid, ou estão também em seus lares. Que a espiritualidade amiga proteja e abençoe a cada um de nós e essas pessoas. Vamos dar início ao estudo, nessa segunda-feira, que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Vivi. Então, agora para o nosso estudo, né, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, né, a vida futura. O que será que é essa nossa vida futura? Quem vai fazer para nós hoje o estudo é o nosso amigo Péricles. O Péricles, eu vejo assim, a pandemia tem seus lados bons, né? Porque eu conhecia o Péricles, mas a gente não tinha tanto assim, não conversava tanto. E com a pandemia eu comecei a conversar mais com o Péricles, né, Péricles? Qualquer coisa, falou em tecnologia, eu estou lá chamando o Péricles. Então, o Péricles é um dos trabalhadores da nossa casa. O Péricles, ele é claro, ele está com o cabelo curtinho, ele está meio calvo assim, ele tem um sorriso muito bonito, gente. Ele é meio tímido, assim, aquele sorriso meio tímido, mas é uma pessoa muito comprometida, né? A Vivi é que diga, né? E ele está usando uma camisa azul, bolinha careca. E o Pérez é assim, é nosso amigo, sempre disposto a estar aí, quietinho no canto dele, mas sempre que a gente precisa, está lá o Pérez está ajudando a gente. E hoje ele vai fazer para nós o Evangelho. Pérez, seja bem-vindo, a espiritualidade amiga, me proteja nesse momento, dando toda a tranquilidade, para que você possa passar os ensinamentos que você estudou para nós. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tânia. Muito obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, eu quero agradecer à casa pela oportunidade, por essa palestra, e eu preparei o tema A Vida Futura. E nesse tema eu quis não somente falar da vida futura, mas também trazer ferramentas para que no presente possamos ter uma vida futura melhor. Então, esse é o item do Evangelho, no capítulo 2, do 1 ao 3. Então, ao início, né, no item que foi lido agora há pouco, Jesus nos diz, desde a época que ele veio aqui até nós, né, que ele já dizia que o meu reino não é deste mundo. E por essas palavras, Jesus claramente se já referia à vida futura, que em todas as suas circunstâncias, e a humanidade, né, ela tem como meta essa vida futura, né, devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem aqui na Terra. Então, nessa vida passageira que temos aqui, perante a eternidade, um período curto, nós não temos que focar somente na correria do dia a dia, mas focar no bem maior que é a nossa vida futura, que é o local onde nós residimos. E aqui, trazendo essa imagem aqui muito interessante, que eu quis elucidar aqui para todos, que para evoluir você precisa progredir. E trazendo esses lápis aqui no modo construtivo, né, onde a nossa vida, em vários momentos, ela vai tendo altos e baixos, tropeços, fortalecimentos, levantamos, caímos novamente e seguimos adiante, mas sempre crescendo e fortalecendo. E desse modo vamos evoluindo. E um fato aqui curioso para a nossa evolução é o fato de pensarmos que estamos em uma inércia, não vamos melhorar, evoluir, fazer algo de bem, às vezes comentado, né, no meio espírita, que deixa para a próxima encarnação, não faz nenhum esforço, né? Mas à medida que a pessoa ela visualiza, ela veja um conteúdo novo, um conteúdo espiritual, ela sente uma vibração diferente em seu íntimo, a espiritualidade amiga trazendo novas energias, uma renovação a ela,
faz com que ela tenha um progresso na sua vida e como espírito. E com isso vai trazendo pequenas felicidades a ela, que fica como um ciclo. Ao passo que ela sentindo algo bom, aquele aprendizado trouxe algo benéfico, ela cai novamente, muitas vezes erramos, caímos novamente, mas pelo fato, nossa, eu aprendi aquilo bom, aquilo me fez tão bem, eu vou correr atrás para melhorar, para sentir aquela sensação maravilhosa e expandir e elevar. E a vida vai nos trazendo as provas e trazendo os progressos, e com essa visão do futuro e esse sentir de tudo, seja de uma palestra, de um livro, vai fazendo todo esse ciclo para que possamos evoluir. E antes de continuarmos, eu gostaria que nós situássemos onde estamos no universo, né? Quando falamos de vida futura, onde estamos, né? O que representa isso em nós? Então, essa imagem aqui, o planeta Terra, ele está inserido dentro do sistema solar, e o nosso sistema solar, que é bem extenso, né? Ele está contido dentro da Via Láctea. Na imagem seguinte, eu vou trazer a Via Láctea um pouco maior, para conhecermos os detalhes, que ela é muito bonita. Em várias fotos da internet, ela traz ao nosso sistema solar como um pequeno ponto luminoso representado nessa imensidão aqui da Via Láctea. E a Via Láctea, ela está inserida em um grupo de galáxias, um grupo local de galáxias, que, por consequência, também está em um super aglomerado local. E dentro de tudo isso está dentro do nosso universo observável, que os astrônomos chamam, que é onde os seus equipamentos já conseguiram identificar. Então, é uma imensidão muito grande. E aqui, o fato de estarmos localizados onde estamos, não significa nem que somos superiores e nem inferiores. De toda a criação divina, nós estamos em um progresso da criação. Passamos por várias transformações do nosso planeta e nós estamos evoluindo. Então, Deus criou e cria continuamente muitos planetas, muitos universos e galáxias, e cada um está em etapas de desenvolvimento, uns mais inferiores e outros superiores. E estamos nesse momento aqui também evoluindo. E trazendo mais detalhes, na imagem seguinte da nossa linda Via Láctea, né? E representado por esse ponto luminoso mais intenso, o nosso sistema solar, dependendo de alguns ângulos da imagem, né, ele é um desses que se destacam, né? E ao falar dos espíritos, né, que vão se encarnar no planeta, eu quis trazer aqui da Gênese, falar um pouco sobre os fluidos. Então, o que ocorre? O espírito, quando ele vai encarnar em um planeta, ou quando ele já se depurou, já evoluiu o quanto era necessário aquele planeta, nessa imensidão do universo, como que um espírito vai encarnar nesse planeta? Então, na Gênese, nos ensina que do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório que ele forma os fluidos do ambiente. Resulta daí os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Então, em Júpiter, como o orbe é mais adiantado em comparação à Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal atual, né? Também o nosso espírito não poderia nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Da Terra, os espíritos voltam para o fluídico e tomam o outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, aqui, o espírito que ele vai habitar a Terra, ele vai adquirir o
os elementos para o seu perispírito de acordo com o planeta onde ele será encarnado, e à medida que ele deixa que, emigrando da Terra, isso não significa que ao desencarne ele já tem a opção de escolha para outro, não. Ele vai reencarnar várias vezes até ele evoluir, se depurar, atingir o nível necessário para que ele tenha a liberdade de ir para outros mundos, outros planetas. E aí, após isso, cabe a ele decidir continuar ajudando os espíritos que estão aqui na Terra ou seguir adiante. E a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo ao outro. Então seria muito fácil, ao desencarne, eu vou viajando pelo universo, escolho um planeta que eu quero e lá vou me encarnar. Não funciona dessa maneira, né? Temos que ter os requisitos evolutivos para que possamos reencarnar, né? As nossas vibrações. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, conforme seja mais ou menos depurado o seu espírito, seu perispírito se formará das partes mais ou menos puras ou mais grosseiras do fluido, peculiar ao mundo onde ele se encarna. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, pois cada um já evoluiu a um nível, né? Ou espaço que o circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Então, as células do nosso corpo, elas são as mesmas, mas o perispírito ele evolui, ele é diferente devido à evolução do espírito. Então, o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Então, ele vai reencarnando, se depurando, melhorando moralmente, intelectualmente, e vai se depurando. Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, como no caso de Júpiter, né? Ou qualquer outro planeta superior na Via Láctea ou em outro local. Porque o espírito ele não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais, que retêm nos meios materiais, numa palavra que se depurem e moralmente se transformem. E aqui, só um instante. E aqui, pessoal, eu pensei assim, como ferramenta que podemos nos melhorar para uma vida futura? De que maneira possamos não somente falar da vida futura, mas ferramentas que possa nos ajudar nesse melhoramento? Então, no maravilhoso livro da Joana de Ângeles, intitulado Autodescobrimento, uma busca interior, ele é composto de 12 capítulos de muita sabedoria e de vasto conhecimento que eu convido a que todos possam conhecer com mais profundidade. E aqui eu trouxe alguns conhecimentos para compartilhar deste livro. Então, no primeiro capítulo, falando sobre o ser real, o que a Joana nos ensina que como um ser real, uma criação divina, uma conduta que devemos ter conosco, né? Para que possamos melhorar nossas imperfeições, melhorar o funcionamento das nossas células, as nossas deficiências evolutivas, morais, né? Emocionais. Então ela nos ensina que, para que possamos conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso, buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade.
São métodos de comando de energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação. Então, todas essas ações diárias nos vai dar muito vigor. E no sentido inverso, o que vai ocorrer? A conduta desregrada, pensamentos violentos, as forças descompensadas do instinto, vai estar produzindo congestão e inibição das energias, que dão curso aos atestados de violência, de depressão, de obsessão compulsiva, de degeneração dos tecidos e órgãos que eles sofrem a corrente contínua deletéria. Então, a conscientização do ser, a nossa conscientização vai levar a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. Então, quanto mais consciente desse mecanismo de como atua, né, o ser espiritual e aqui encarnado, melhor aproveitamento se dará da nossa encarnação. Então, o ser humano, ele é um conjunto harmônico de energias que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, temos o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção e o corpo físico. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando formação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio no fulcro onde se originaram. São muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas e pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Vamos conhecer mais detalhes. Então, temos aqui uma situação em que as emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, elas vão estar provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, por meio das glândulas suprarrenais. Isso é ação emocional reagindo no corpo físico. E vai estar produzindo, né, o aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Com o passar do tempo, nessa repetição constante, vai surgir diabetes, artrites, hipertensão. Então, foram todas a ação emocional reagindo ao corpo físico. E assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Então, ficar muito atentos a esse detalhe. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo desajustam os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Podemos aqui observar que, em nosso íntimo, durante os anos, que quando estamos com a vibração mais elevada, estamos bem mentalmente, psicologicamente, um bem como um todo, temos um vigor de saúde muito mais intenso. E ao passo que, em determinado período que a gente não está bem, que temos uma vibração mais baixa, não ficamos bem, as doenças, né, vamos dizer assim, um resfriado, ele se instala mais rapidamente no nosso corpo. Então, manter esse vigor de saúde nos trará esse vigor, vai trazer mais saúde para nós. E evitar que se instale vírus, bactérias e outras enfermidades também, ao longo do tempo. Conscientizar dessa realidade e despertar para valores ocultos que, não interpretados, continuam produzindo desequilíbrios e somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização somática. E aqui, nós podemos pensar que há diversas pessoas, umas que acatam esse tipo de conhecimento, outras que ignoram e continuam com as suas rotinas diárias,
e elas se não despertam para esses valores que a ação mental ela vai trazer males, né, fisicamente, emocionalmente. Então, esse despertar vai trazer muitos benefícios para a pessoa, e o passo que ela ignora também vai trazer consequências não boas. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios e inquietações que se expressam ciclicamente e que, a longo prazo, se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. Nós estamos aqui em um processo evolutivo de aprendizado. Então, nem tudo, às vezes, é provocado pelo pensamento, por nossas ações, mas pelo processo evolutivo na qual que estamos ainda aprendendo. Então, temos que nos disciplinar os nossos instintos ainda para o caminho correto. E a harmonia entre o espírito e a matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando o rumo correto e edificante à reencarnação. Então, terá um proveito muito melhor. É imprescindível um constante renascer do indivíduo, pelo renovar de sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de seguramente identificar-se com a realidade e observá-la. O autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como se está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Aqui, durante a nossa vida, esse renascer ele tem que ser constante, pois a cada período de nossa vida temos que nos renovar de conhecimento, seja uma palavra amiga, um livro, uma palestra, e vai nos fortalecendo, nos renovando como ser dentro da mesma existência, criando um novo olhar para a vida e assim avançando na nossa reencarnação. A ação do pensamento sobre o corpo, ela é muito poderosa. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando e bombardeando os campos orgânicos genéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Então, como dizia já no início do capítulo, a Joana nos instruindo para direcionar bons pensamentos e saúde para as nossas células, porque esse é um processo contínuo que o nosso corpo atua. E quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhes são reservadas. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como um tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, porém, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Então, aqui temos um outro exemplo, que é: a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios, que se prolongam. Então, como consequência, esses dados reagentes disparados desatrelam as células e seus automatismos, porque as células elas têm o seu funcionamento em harmonia com os demais órgãos, e essas cargas vão trazer um desequilíbrio. E com isso, essas células vão degenerar, e como consequência, vai dar origem a vários tipos de tumores, especialmente os cancerígenos, em razão da alta carga mortífera de energia que as agrediu durante há muito tempo. E aqui mais um exemplo: anseios insatisfeitos dos sentimentos. Vai ocorrendo esfalecimento da organização celular e vai surgindo focos infecciosos resistentes a toda a terapêutica. Então, onde que há vários tipos de tratamento, não resolve aquela problemática no organismo. E as vinganças, elas voltam-se contra o organismo físico e mental, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas. As angústias cultivadas resumam como distonia
nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando as necessidades de valorização e fuga dos interesses do perdão. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. E aqui, o homem acalenta o seu íntimo, é o que acalenta no íntimo. A sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como a desarmonia pelos quais se movimenta. A conscientização da responsabilidade imprime-lhe destino feliz, pelo fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal, com os olhos fitos na imortalidade de onde procede, em que se encontra e para a qual ruma. Então, diante desse conhecimento, ele vai poder direcionar a sua conduta para um caminho feliz, ou um caminho que possa, né, trazer desarmonia a ele, mas a todo momento ele vai buscar novos aprendizados e pode mudar esse rumo novamente. Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas, favorecendo-se com a disposição para os empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos que podem ser conseguidos na Terra graças a dádivas da encarnação. E aqui podemos dizer que são as sintonias, né? Se eu tenho boas sintonias ou busco sintonias salutares, cada vez mais elevadas, de harmonias, eu vou trazer cargas vibratórias para mim, para o meu ambiente, no trabalho, em casa, onde eu atuo. E o inverso também. Eu vou estar sintonizando com energias na qual eu tenho afinidade, vou afinizar pelos meus pensamentos. E embora nós temos que ajudar uns aos outros para o melhoramento do meio onde estamos, seja de amigos, no lar, no trabalho, na sociedade como um todo. Mas a evolução, ela se faz individualmente, pelo esforço de cada um. E cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam, segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retira os proventos para a sua sustentação. E Jesus nos ensina que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, não podemos colocar a culpa no outro porque nós não evoluímos. Nós temos que nos edificar individualmente e também ajudando ao todo. Que ao passo que eu melhoro, eu evoluo, eu tenho mais compreensão, mais habilidades, uma visão maior, eu tenho mais capacidade de ajudar o meu próximo. Então, e a partir do momento que o seu próximo também teve essa experiência, ele vai ajudando o seu próximo. Então, acaba sendo um ciclo e todos se evoluem. E todo o planeta se evolui. Num outro capítulo, chamado Equipamentos Existenciais, vamos aqui falar sobre o pensamento. E o pensamento, ele não procede diretamente do cérebro, né? O cérebro, ele tem a função orgânica de registrá-lo, vestindo de palavras, externá-lo, como por meio da arte, nas suas incontáveis apresentações. Então, o pensamento, ele é uma exteriorização da mente que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Então, portanto, segue as seguintes etapas. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções. Então, ele utiliza o cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Então, aqui vai ser por meio das palavras. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora em face das vibrações do espírito que o organiza e mantém. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio da evolução da humanidade. No momento, essa comunicação se ocorre
pelas palavras, na qual comunicamos uns com os outros. E ocorrerá oportunamente o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro, né, telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material, dos sons, das cores, das imagens e das formas. E aqui eu gostaria de ressaltar que a cada um de nós que nos esforcemos para que possamos educar os nossos pensamentos no intuito dessa comunicação telepática futura, que nosso planeta ele está entrando num processo de regeneração e vai se depurando cada vez mais e vai evoluindo, e essa é a tendência. Se os pensamentos em desarmonia já causam prejuízo a nós, né? Então vamos nos educar para que, imaginando, comunicando telepaticamente com o meu irmão, então nos educar e ter essa disciplina, ter essa visão. Se eu estivesse comunicando com ele mentalmente, né? Como seria? Então é um passo também para ficarmos atentos. E com essa comunicação, temos que disciplinar e edificar nosso pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude e a felicidade sejam a conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da vida. Há um capítulo falando muito mais aprofundado sobre o amor. E aqui, nesse pequeno trecho, eu queria trazer duas mensagens para todos nós. Que o amor, ele é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. O amor, ele alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz refúgio para a vitória sobre as dificuldades. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina de Deus, a fonte geradora da vida. E aqui eu gostaria de fazer um comentário que o Espírito elevando, cada vez mais, ele tem um amor, um carinho para o planeta e para os espíritos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E como exemplo aqui a Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes, que há muito tempo já tido, né, os requisitos para seguir em frente, muitas vezes voltou para acolher nós aqui, encarnados. E um outro ponto também que eu gostaria de compartilhar que me chama muita atenção, que é o amor que esses espíritos têm para com a cada um de nós, a cada... Obrigado. Que o amor que eles têm a nós, que é da seguinte forma: diante de muitas vezes que erramos, tropeçamos, levantamos, caímos novamente, eles têm uma visão muito amorosa, de carinho para o estado evolutivo que estamos. E da mesma modo, usamos como exemplo a postura deles diante de nós, levar essa postura diante dos nossos irmãos, que todos nós aqui na Terra, nós estamos em um processo de aprendizado, de melhoramento. E quando o irmão, muitas vezes, erra, né? Às vezes julgamos, pensamos mal, falamos mal, temos uma atitude que não é a correta. Então vamos usar de exemplos desses irmãos, essa inspiração que olhar o nosso irmão que erra, assim como nós também erra, com o amor que ele está em um processo de aprendizado, um processo de evolução, e que eu possa ajudá-lo da melhor maneira possível e direcionar os bons sentimentos e amor e compreensão a ele. E o amor nas faixas iniciais do seu desenvolvimento pede socorro, enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante, dê a impressão
de agradar. Trabalho pela consciência, torne-se equânime, dando e recebendo, espraiando-se e recolhendo, permutando. Por fim, alcança a plenitude criadora e esquece-se de si mesmo para atender, iluminar e seguir adiante. Sem essa força criadora instalada na consciência lúcida, de que não se autodescobre, a permanência nas paixões anestesiantes e no jogo forte dos instintos é imperativa. E aqui também eu gostaria de que observássemos que Deus criou o nosso planeta e todo nele, a sua constituinte viva, né, em todos os seus reinos, que possamos olhar com amor a cada um dos suas propriedades evolutivas, porque cada um, o reino mineral, vegetal, o animal e o humano, o nominal, todos eles estão em evolução e ocupam o seu propósito evolutivo aqui terreno. E que não possamos ver somente o vegetal, que gera fotossíntese, que faz a purificação do ar, mas que ele tem um papel evolutivo, que possamos olhar para todos esses reinos com respeito, com amor, com carinho, sendo uma criação divina que também está em um estado evolutivo. O equilíbrio e a saúde. Sendo a mente a fonte de onde procedem as más conversações, ela exterioriza simultaneamente as ondas de animosidade que desarmoniza os equipamentos sensíveis pelos quais se manifestam. As altas cargas genéticas negativas, pelo suceder da ocorrência, desajustam os controles nervosos, gerando distonias de percepção que passam a identificar somente o lado negativo das pessoas e coisas com o qual sintoniza. Portanto, todo falar e sua repetição voltado para o lado negativo vai sintonizando e nos trazendo desajustes. E com isso, vai criando uma viciação mental dessas conversações vulgares, silenciosas, que ensejam desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, altera o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. Então, observam que acaba sendo um ciclo. As más conversações vão alterando o meu sistema nervoso, que vai alimentando um lado negativo, e falando sempre de tudo ao seu redor, das pessoas, das coisas, tudo é negativo, e ela vai sintonizando com energias afins e espíritos afins. E com isso vai trazendo como consequência uma perturbação mental, vai trazendo um desarranjo para o seu organismo e acaba sendo uma pessoa de pessimismo, trazendo o pessimismo, né, o derrotismo e a depressão. E como proposta para melhoramento temos a terapia do amor, que ela restabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante o si mesmo, como consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, a partir do momento que ele começa a ter esses conhecimentos, ele vai tendo um discernimento do que convém ou não fazer. Discernimento sobre o que deve e pode fazer, mas não se permitindo eleger o que agrada, mas não o que deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Imediatamente após a descoberta de como proceder, como ele melhorar-se, passa a atividade tranquila, sem os choques das emoções descontroladas. Posteriormente, examinar os recursos da preservação da sua realidade como indivíduo eterno, resgatando o corpo das altas tensões e sensações desgastantes das emoções violentas, a fim de que o mesmo passe a preencher a finalidade da reencarnação do espírito para o qual foi destinado. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, que ele vai abrangendo esse conhecimento, ele já muda a sua direção e não vai provocar mais aquelas tensões e sensações desgastantes no seu organismo.
capítulo aqui que eu gostaria de comentar, Sicários da Alma, sobre o item O Passado. O passado já aconteceu e os seus alicerces não podem ser ignorados nem evitados. Cabe a cada um diluí-los e erradicá-los. Qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo por problemas e erros, agrediu e infelicitou pessoas, ou às vezes mesmo por conflitos que decorrem como efeitos reencarnatórios, que eles se manifestam como psicopatologias de angústia, de medo, de insegurança, sob o aguilhão do remorso ou algo inexplicável. E aqui, o passado, né, qualquer que seja o erro que cometemos, temos que perdoar, preencher com amor e resolver as pendências, né? Eu não me lembro, recordo agora se eu li, ou às vezes costumo comentar que não devemos deixar pendências para a próxima reencarnação, deixar tudo em pratos limpos aqui e buscar, né, ajuda espiritual, ajuda necessária para que possamos enfrentar essa dificuldade, correr atrás e resolver qualquer pendência que temos de algum atrito gerado, algum problema, qualquer erro que seja, buscar a solução para que ao desencarnarmos tenhamos uma tranquilidade espiritual. Lemos em livros, né, que antigamente, né, por ódios, várias ocorrências da vida, a pessoa levava aquilo consigo e se arrastava para encarnações e encarnações, demandando um amor ao longo do período para reparar e perdão. Então, que hoje que dispomos de grande conhecimento, possamos reparar todas as nossas pendências para que possamos nos evoluir, né, e ter um desencarne tranquilo este quando ocorrer. E preencher todo o mal que fizemos com o bem. Se houve o erro em um momento, hoje você aprendeu e preenche todo o mal feito com o bem continuamente. E há uma frase de Chico Xavier que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, uma frase muito forte e de grande aprendizado, que essa frase faz com que renovemos sempre e seguimos adiante. E para nos ajudar nessas falhas, temos também o auto-perdão, que considera-se que considera-se que aquela era a maneira, né, que caracterizava o estado de evolução na qual se encontrava. Né? Se houvesse mais conquistas, seria agido de forma diferente, sem atropelos nem desares. Então, continuamente, vamos sempre nos esbarrar nessa frase. Se eu tivesse o conhecimento de hoje, há 5, 10 anos atrás, eu não teria cometido o erro que eu cometi. E se pensarmos daqui a 10, 15, 20 anos à frente, vamos falar a mesma frase. E então, temos que... Então, o trabalho do auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar aquela ação infeliz. Então, houve o erro, houve o auto-perdão, houve o perdão do irmão, mas reparar e seguir em frente. Que um fato também é não ficar remoendo aquela situação do passado continuamente, porque o passado ele não vai voltar, como já diz e ensinou o Chico. O passado ele não volta atrás. Nós temos que fazer um novo começo, e esse começo é acertar as pendências e seguir em diante. E pegar esse aprendizado como forma de aprendizado e agregar valor a ele. E o auto-perdão vai significar dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas, que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com o imediato natural ouvido do incidente. Logo depois, faz-se inadiável trabalhar a culpa, corrigir o ressentimento, caso se haja sido a vítima ou algoz. Não temos que correr atrás. E aqui, uma lição de grande ensinamento também, que diz que um sábio que foi violentamente
abauroado por outro na rua, antes de recuperar-se, sofreu grosseira reação verbal do antagonista, que ficou enraivecido. Mantendo-se tranquilo na primeira pausa, disse-lhe: infelizmente, não tenho tempo para analisar quem atropelou quem. No entanto, se foi o senhor quem se chocou contra mim, eu o desculpo. E se foi o contrário, peço desculpas. E seguiu adiante, deixando o violento envergonhado de si mesmo. Então aqui temos uma atitude muito nobre nessa lição, que ao passo, para conseguirmos ter essa atitude naturalmente, temos que cultivar valores constantes, seguindo esses ensinamentos descritos hoje e outros do livro. Que nós vamos manter uma mente mais clara, mais lúcida, uma compreensão melhor, uma vibração mais elevada, que ao ocorrer esse tropeço, naturalmente, já vamos pedir desculpa, já nos desculpar. Ao passo que um pensamento de pessimismo, negativismo, vibrações mais baixas, ao ocorrer esse confronto, vai acabar ocorrendo desentendimento e alguma discussão. Então, o elevar-se e manter-se inconstante, esse aprimoramento, vai trazer naturalmente essa atitude perante essas ocorrências naturais da vida. E quero trazer aqui também, tem um palestrante americano que essa frase também vai ajudar grandemente na fixação desses conhecimentos na noite de hoje, que ele diz: assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. Então, essa busca constante, essa busca de melhoramento na nossa vida, então não se preocupe com como que isso vai ocorrer, os métodos. Siga o caminho que a espiritualidade nos ensina diariamente. E ele diz também: saiba que as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, na noite de hoje, sobre a vida futura, eu quis trazer para todos nós esses ensinamentos que possam modificar o nosso presente para que tenhamos uma vida futura cada vez melhor e que se expanda cada vez mais. Que esse conhecimento possa ter ajudado, né, mais pessoas e possa ajudar a mais os que virem assistir. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e que assim seja. Nós que agradecemos, Pet, seu estudo, porque olha, Joana de Ângeles não é fácil. A Joana é uma psicóloga e tanto, né? Se todos nós pudéssemos estudar as obras de Joana, nós estaríamos bem melhores, né? Nós temos exemplo aí do Divaldo, né? Tudo isso que o Pérez estava nos falando, o Divaldo pratica. Então, nesse tempo de pandemia, vamos manter o nosso pensamento elevado, vamos pensar positivo, para que, se for da nossa programação reencarnatória de contrair o vírus, mas que nós possamos passar da melhor forma, né? Eu sempre tive esses preceitos, né? Então, Pérez, gratidão imensa, muito obrigado. Que a espiritualidade maior continue iluminando para que você possa aí prosseguir na divulgação do Evangelho de Jesus. E, culminando tudo isso que você falou, vem junto à prática da caridade. Porque se nós temos amor, nós temos auto-perdão, pensamento positivo, tudo, e praticamos a caridade, aí a gente vai longe. Então, gratidão imensa, viu, Pé? Obrigado. Muito obrigada pela sua explanação, que foi de grande proveito para nós. Gente, nós já estamos chegando no final. A hora passou, ó, nem vimos. E antes de eu passar para o seu Adalto fazer a oração final, eu quero convidar todos para o aniversário mês que vem, né, gente? Mês que vem nós estamos aí de aniversário do Sr. José Marques Garcia.
vai ser uma alegria imensa para nós estarmos falando do Senhor Zeca nas segundas-feiras de maio, né? Porque quando fomos no presencial era uma semana. Agora nós vamos ficar nas segundas. Toda segunda vai ter um aniversário, né, Mara? Graças a Deus nós vamos estar aqui. Eu brinco muito, né, disso, porque o que é Natal? É aniversário de Jesus. Então, a comemoração de cada vulto dessa simplicidade que nós vamos ver, né, que nos tem ensinado bastante coisa, é que a gente vai seguir melhor para a vida futura, né? Então, estão todos convidados. A semana que vem, a Ângela, que vai estar conosco, ela vai falar, basicamente, né, ela vai fazer um apanhado sobre a vida do seu José Marques Garcia. Depois a gente vai ter uns outros convidados aí que vai estar falando também mais específico sobre a vida desse senhor simples, humilde, mas de uma envergadura moral que nós não temos nem condições ainda de estar, sabe, ali. A gente vai correndo atrás do espacinho dele para a gente ver se a gente melhora um pouquinho, né? E vamos que vamos, né? Graças a Deus, a gente só tem gratidão de estar nessa doutrina, de ter a oportunidade de estar nessa casa bendita, né? Que foi fundada por Sr. José Marques Garcia. Quer falar alguma coisa, Mara? Não, eu abri que se precisar eu falo. Então, Mas falando do seu José Marques Garcia, como a Tânia falou, nós não sabemos ainda avaliar a grandeza desse espírito que esteve entre nós, que construiu a nossa casa espírita, que construiu o Hospital Allan Kardec, mas não construiu apenas o prédio físico, ele construiu um trabalho, né? E deixou oportunidade para a gente colaborar nesse trabalho, né? Então, eu acho que a nova era, ela, nesse sentido das comemorações do aniversário do Sr. José Marques Garcia, é um exemplo na cidade que as outras casas deviam seguir. Porque, gente, quem funda uma casa espírita, quem fundou na cidade de Franca, não é tão simples assim. Nós estamos vendo aí, para a gente conseguir fazer as promoções, conseguir vender, para a gente conseguir arrecadar os alimentos, entregar para as famílias, os enxovalzinhos para as mães gestantes. Não é simples. Olha a proporção que é uma promoção de uma pizza, de uma feijoada, de uma macarronada, e a proporção de se construir um prédio. Então, realmente, eu acho que a espiritualidade vai nos mostrar aos poucos quem é o seu José Marques Garcia. E que seja exemplo para nós de trabalho, de abnegação. Ele deixou assim, foi um trabalhador abnegado, quer dizer, dedicou a vida pela causa espírita, né? Nós, graças a Deus, que aqui estamos, todos nós que estamos aqui hoje, e outros que já participaram conosco, nós estamos aprendendo a dedicar algumas horas do nosso dia, algumas horas da nossa semana na causa espírita. E tudo isso é gradativo. E só assim, para eu finalizar minha fala, o Périx foi muito feliz quando ele pôs a imagem da Joana de Ângeles e do Dr. Bezerra de Menezes, quando fala-se do amor. Né? Não lembro as palavras que ele usou, mas mais ou menos falando, né, do amor desses espíritos por nós que estamos aqui encarnados. Então, vamos treinando nosso amor para a gente, proporcionalmente, a gente fazer algo para as famílias que vão nos procurar, para as pessoas que vão no bazar comprar uma peça de roupa, para o amigo que chega lá, que vai chegar assim quando a gente retornar, que chega na nova era, em busca de uma informação, eu quero receber um passe, o que eu faço? E a gente acolher com carinho, com amor, né? Então, nós vamos treinando nosso amor.
O amor é treino, né, gente? É treino. E essa questão dos espíritos superiores, eles nos veem igual uma criança, porque nós ainda somos uma criança, né? Então, eles olham para aquele olhar paternal, maternal, né? Olha, uma criança, tadinho, está fazendo isso, mas está em evolução, né? Isso que a gente tem que ver essa maravilha que é. Então, pessoal, não esqueçam, viu? Semana que vem estaremos aqui. E para finalizar, nós vamos fazer a nossa vibração final. O seu Adalto vai fazer a oração para nós. Vamos agora serenar os nossos corações, as nossas mentes. Vamos mentalizar o nosso centro. Estive lá agora à tarde. É tão triste ver tudo fechadinho, ver o salão onde nós ficávamos, só as cadeiras ali, mas a gente sabe que a espiritualidade está ali, está trabalhando também ali, está aproveitando este momento para que possa trabalhar de uma outra forma que nós ainda não compreendemos. Então, que esse pensamento de amor, de paz, nós possamos trazer para os nossos lares. Vamos abrir a porta do nosso lar para que Jesus possa adentrar e ficar conosco, que nós possamos viver nessa sintonia de esperança, de perdão, de auto-perdão, para que nós possamos, assim, ir galgando, né, a nossa evolução aqui no mundo material. Vamos emanar os nossos pensamentos benéficos para os nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco, que irão estar virtualmente assistindo, que vão receber também essas vibrações de carinho, de amor, de fraternidade. E que nós possamos também, aonde estivermos, transmitir tudo de bom que nós temos dentro de nós, tudo de bom que nós recebemos dessa espiritualidade maior. Então, que nós possamos fazer do nosso lar esse ninho, esse candinho de paz, de amor, de fraternidade, e que possa essas energias boas do Evangelho no lar, que Joana nos ensina isso, se num quarteirão tem uma família que realiza o culto do Evangelho, a energia vai para todas as casas. Então, vamos agora, todos nós, mentalizarmos essas energias boas, indo para todos os nossos vizinhos, para aqueles que são os nossos queridos, para aqueles que de uma forma ou outra ainda não nos compreendem, né? E possamos assim, Senhor, termos gratidão, que essa gratidão, esse amor possa ir aos hospitais, aos enfermos, aos médicos, aos presídios, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para os nossos irmãos que estão lá na Casa de Saúde Allan Kardec, no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, que foi uma das fundações do nosso querido José Marques III. Então, com o coração repleto de amor, de paz, nós vamos pedir para o seu altar, que é esse nosso irmão, que todo final do nosso Evangelho realiza, o seu Adalto para os nossos irmãos que só percebem pelo coração. Hoje ele está usando uma camisa cinza com umas folhagens de um cinza mais claro. O seu Adalto tem a pele clara, o seu Adalto usa óculos, ele está sentado, ele juntamente com a sua esposa, Dona Shirley, que está com uma blusa florida, né, estampadinha, ela tem uma correntinha no pescoço, o cabelinho dela é curtinho, ela também tem a pele clarinha, ela é bem magrinha, miudinha. No fundo, nós estamos lá com o balcão dela, com florzinhas, né, da cozinha dela. Então,
que esses nossos irmãos que não veem com os olhos carnal possam também ver com os olhos da alma. Seu Adão? Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Assim seja, seu Adalto. Então, pessoal, até a semana que vem. Um beijo no coração de todos. Que essa semana nós possamos ainda ficarmos mais ligadinhos nos ensinamentos de Jesus, na sua energia, que é o amor universal que ele tem por nós. Até mais, gente. Até a semana que vem.